Números 13, versículo 30. Levante a sua Bíblia, por favor. Quem não tem, é só você olhar para o telão. Meu Deus, fala conosco através da tua palavra. Que essa palavra possa fortalecer a fé desse povo e possa fazê-los entender porque o Senhor os trouxe aqui, porque o Senhor está permitindo essa pessoa ouvir essa mensagem. Em nome de Jesus, e quem crê diga amém. Amém. Olha para mim, por favor. Entenda esse momento vivido pelo povo de Israel. Deus tinha prometido tirar o povo do Egito e tirou, mas prometeu levar eles até uma terra que mana leite e mel. Tudo que Deus promete, Deus cumpre. E a sua fé precisa estar apoiada na promessa de Deus, na palavra de Deus. Quem promete é fiel. Quando a sua fé está na palavra de Deus, na promessa de Deus, cedo ou tarde, o que Ele prometeu acontece. Agora, entenda, quando chegaram perto da terra prometida, Moisés separou 12 homens e disse assim: vocês vão espiar a terra, para ver se é a terra que mana leite e mel. E os 12 saíram para espiar a terra. Quando eles voltaram com um relatório, 10 esmoreceram, se intimidaram, ficaram com medo do que viram. E 2 reagiram diferentes diante da mesma situação. O que isso quer dizer? Entenda, por favor. Diante das dificuldades, você mostra o que tem dentro de você. Você não pode achar que as coisas de Deus vão acontecer na sua vida de mão beijada. Você não pode achar que você vai vir aqui, vai ficar de braços cruzados e vai começar a ser abençoado. Não é assim que funciona. Deus abençoa, mas Ele não facilita. Deus permite as dificuldades para nos fazer forte. E a Bíblia diz assim no versículo 30, Números 13, 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Olha para mim, por favor. Foram 12 espias. Eu tenho certeza que você só sabe o nome de 2. Como era o nome dos 2? Josué e Caleb. Eu tenho certeza que você não sabe o nome dos 10. Nem eu sei. Por quê? Porque as pessoas que desanimam, que ficam com medo, você não vê Deus abençoar um medroso na Bíblia. Você não vê Deus abençoar os medrosos. Deus manda voltar os tímidos e medrosos. Você vê Deus abençoando prostitutas. Você vê Deus abençoando pessoas que viviam no pecado e se arrependeram. Mas você não vê Deus trabalhando com medrosos. E os 10 ficaram com medo dos gigantes. Deus falou da terra prometida, mas não falou dos gigantes. E quando eles viram os gigantes, eles se apavoraram. Por que Deus não falou? Vamos ler, vamos entender isso aqui. Sabe por que Deus não falou? Porque para Deus os nossos problemas não significam nada. Para Deus aquilo que é dificuldade para nós, para Ele não é nada. Então Deus não falou dos gigantes, porque quando nós confiamos nele, nós vencemos qualquer gigante, até o que é mais forte do que nós. Aí ele diz assim, 31. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Olha para mim, por favor.
eles começaram a se enxergar como gafanhoto. Eles começaram a se enxergar pequenos e começaram a enxergar os inimigos grandes. É tudo que o diabo quer. Deus nunca gostou de ver o povo dele se diminuindo. Deus nunca gostou de ver o povo dele se inferiorizando. Pelo contrário, Deus quer ver você crescendo na hora da dificuldade, não diminuindo. E eles começaram a pensar: nós somos como gafanhotos, nós estamos perdidos. Essa terra é terra que devora, é terra de gigantes, não tem espaço para nós nessa terra. E começaram a inflamar o povo. Escute uma coisa: cuidado com quem você conversa. Eva conversou com a serpente e se deu mal. Quando você conversa com o diabo, você fica fraco. Quando você conversa com pessoas negativas, você fica negativo. Quando você conversa com pessoas de fé, você fica forte. Cuidado com quem você conversa. E tenha visão, porque eles esqueceram do Deus que prometeu e consideraram o que estavam vendo. Pare de considerar o que você está vendo, porque o que você está vendo por pouco tempo, porque daqui a pouco você não vai ver mais, porque Deus vai te honrar. Entenda, por favor, que maneira eu devo me enxergar, bispo? Da maneira que a Bíblia ensina eu me enxergar. Como é que a Bíblia me ensina? Como é que eu tenho que me enxergar? Romanos 8:37 manda eu me enxergar como mais que vencedores. Olha só: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Complete. Olha para mim. Eu me vejo como mais que vencedor, porque é assim que a Bíblia ensina a me ver. A Bíblia ensina eu me enxergar como sal da terra, Mateus 5:13, como luz do mundo. Eu não posso me enxergar como o diabo quer que eu me enxergue. Como é que eu devo me enxergar? Mais que vencedor, luz, sal. O que é que eu posso? Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Filipenses 4:13, eu posso tudo naquele que me fortalece. Deus me fortalece. A palavra de Deus me fortalece. Eu não sou o que falo, eu não sou o que penso. Você não é o que fulano Beltrano disse de você. Você é o que você crê. Se você crê, então você é o que você crê, acabou. Goste quem gostar, fale quem quiser. Amém? É a maneira que você se vê. Uma vez, o auxiliar do profeta Eliseu acordou, e quando ele olhou, a casa estava cercada de inimigos. E quando a casa estava cercada de inimigos, ele ficou apavorado, em desespero. E ele disse para Eliseu: estamos perdidos. Eliseu falou: Deus, abre a visão dele. E quando Deus abriu a visão dele, ele viu que maior os que estavam com ele do que os inimigos. Diga: maior que está comigo. Quando você tem visão da grandeza de Deus, você não entra em desespero. Sempre maior que está com você. A terça parte dos demônios caíram. Aliás, a terça parte dos anjos caíram e viraram demônios. De cada 3 caiu 1. Ficaram quantos? Para cada demônio tem 2 anjos. Sempre maior que vai estar conosco. Sempre. Você não tem que ter medo. Agar ficou em desespero, porque ela pensou que ia perecer, se afastou do filho, como se o filho fosse morrer, e o anjo veio e abriu a visão dela, e ela enxergou um poço. Quando você entra em desespero, você não enxerga o que está na sua frente. Quando você está em desespero, você não pensa, então você não enxerga a saída. E é tudo que o diabo quer: te ver em desespero, te ver fraco. O anjo abriu a visão dela, ela viu o poço e o problema foi resolvido. Entenda, esses homens começaram a desanimar todo o povo. Eles fizeram mais mal para o povo do que os inimigos. Só que os inimigos não tinham visto eles. Não eram os inimigos que disseram que eles eram fracos. Eles que começaram a se ver assim. Já viu aquela pessoa que nem está falando de você, mas você acha que ela está falando de você? Que você começa a ver coisas que não existem. Você conhece gente assim? Que você tem que ter cuidado, porque se ela estiver conversando com alguém, ela está falando dela.
eles se inferiorizaram, eles se diminuíram, mas eles não eram pequenos. Deus prometeu. Se Deus prometeu, você vence gigantes, você vence leão, porque foi Deus que prometeu. Deus não brinca com a palavra dele. Agora você tem que crer na palavra dele, crer como Josué e Caleb creu. Sabe o que é que eles disseram? Leia 14, versículo 1. Leia o 14, versículo 1. Você vai ver o que foi que destruiu eles, o povo. Então toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel fizeram o quê? Não ouvi. Murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quem dera tivéssemos morrido neste deserto. E porque o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para quê? Ao Egito? E diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltemos aonde? Ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jafoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel. Olha para mim, por favor. Eles murmuraram. Sabe por que esse povo morreu no deserto? Deserto não mata pessoas de fé. Deserto não matou Josué e Caleb. Deserto mata murmurador. Se você ler 1 Coríntios 10:10, você vai ver que o murmurador é entregue ao destruidor. Leia, por favor. Leia. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. O diabo, na hora difícil, fica se alimentando da murmuração. Deus odeia a murmuração. Deus odeia a pessoa ficar o tempo inteiro murmurando. Nem você aguenta, quanto mais Deus. O deserto não mata a pessoa de fé. O deserto não fez mal para Josué e Caleb. Porque quem é da fé sabe que deserto é lugar de passagem, não de moradia. É um tempo, mas você sai aprovado. Era para eles ficarem 40 dias no deserto e saírem aprovados, mas morreram no deserto e ficaram 40 anos. Jesus ficou quantos dias no deserto? 40! Mas saiu aprovado. Saia do seu deserto aprovado. Não traga ninguém para o seu deserto. Não queira comiseração de ninguém. Enfrente seu deserto com Deus. Josué e Caleb disse: se o Senhor se agradar, o Senhor, quem é da fé sempre está dizendo o quê? Se o Senhor me ajudar, eu venço esses gigantes como se devora um pão. Se o Senhor me ajudar, eu saio dessa. Se o Senhor me ajudar, vai ter solução, vai ter saída. O Senhor. Porque quem é de Deus conta com Ele. Amém? Se o Senhor se agradar de nós, nós vamos devorar eles. Que a terra é boa, é. Se vocês estão com medo, é problema de vocês. Mas Deus vai nos dar essa terra, porque Ele prometeu. Josué e Caleb ficaram irados, porque quando você é da fé, você não gosta que ninguém fique confessando derrota. Você lembra daquele desenho de Willy Wally? Ó céu, ó vida. Lembra? Quem lembra disso? Quem é da minha idade para cima lembra. Ó céu, ó vida, ó que mundo cruel. Tem gente que gosta disso. Parece aquela galinha da Angola que fica: tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Se você confiar em Deus, esse ano vai ser o melhor para você.